Será que dá pra misturar Marvel e A24? Oi, eu sou o Max Valarezo e esse foi o tema que eu abordei recentemente aqui no canal, quando eu lancei um vídeo sobre o novo trailer de Thunderbolts, nova produção da Marvel. Porque nesse trailer eles faziam propositalmente vários paralelos com a A24, pra ver se eles conseguiam fisgar a galera que gosta dessa produtora e distribuidora independente. Mas naquele vídeo eu falava que aquilo era uma questão de marketing, baseado num trailer, e a gente precisava, na verdade, esperar pra ver o filme em si e ver se, de fato, tinha alguma conversa, algum diálogo entre esses dois universos que parecem tão distantes. Pois bem, agora o Thunderbolts está entre nós, ele tá passando nos cinemas e eu finalmente consegui ver esse novo lançamento da Marvel. E olha, pra minha surpresa, ele tem mesmo sim um quê de A24. Não tanto pela estética em si, mas pela história que é contada em Thunderbolts. E quem diria, isso acaba fazendo sim o filme se diferenciar das últimas coisas que a gente tem assistido no MCU. Mas será que isso ainda foi o bastante para fazer com que Thunderbolts se tornasse um bom filme? Bom, como vocês gostaram daquele meu vídeo passado sobre Thunderbolts e A24, eu decidi trazer esse tema de volta, só que agora com a minha crítica de Thunderbolts. Mas atenção, esse aqui vai ser um vídeo com spoilers do filme inteiro, então estão avisados. Então beleza, vamos lá falar do novo time do MCU. Vale relembrar, como eu falei no meu vídeo passado, que Thunderbolts é comandado por algumas pessoas que já trabalharam com a A24 antes. Por exemplo, o diretor é o Jake Schreier, que dirigiu episódios de Treta, a série da A24 lançada em parceria com a Netflix. Já o roteiro é assinado por duas pessoas. Primeiro, o Eric Pearson, que era da Marvel mesmo, tendo escrito o roteiro de Thor Ragnarok e de Viúva Negra. E a Joanna Kahlo, que foi roteirista em Treta, da A24. Sem contar outras pessoas da produção que trabalharam na trilha sonora, na direção de fotografia, na direção de arte, que vieram de outros filmes da A24 também, como eu comentei naquele vídeo passado. E aqui a Marvel vai apresentar a gente para uma nova equipe de heróis, que é composta por personagens que a gente já tinha conhecido em outras produções do MCU antes. Yelena, Bucky Barnes, John Walker, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e um tal de Bob, que é um personagem inédito. E se você perceber, eles não são os grandes heróis da Marvel que a gente conhece, mas sim personagens que foram secundários em outras histórias, patinando sempre entre a posição de herói ou de antagonista. Ou seja, são aqueles personagens questionáveis que são anti-heróis. E aí a gente vai ver como essas personalidades difíceis precisam coordenar, trabalhar junto para alcançar um objetivo que no final das contas vai ser o quê? Salvar a humanidade, é claro. É uma história que remete a uma história como Esquadrão Suicida, que é da rival da Marvel, a DC. Mas felizmente Thunderbolts não é um repeteco de Esquadrão Suicida. Eles nem tentam prolongar muito aquela ideia de que eles são talvez malvados, não. Em 10, 15 minutos essa fachada já cai e já mostra, não, beleza, eles são bonzinhos, vão ser heróis mesmo, e é isso. E o filme trabalha esse lado do anti-herói de forma bem dramática, porque a gente percebe que essa é uma equipe composta por personagens que não estão muito em paz com os seus passados. E eles passaram por episódios muito difíceis que deixaram cicatrizes emocionais neles. E é aí que entra o ingrediente secreto que faz a conexão entre Thunderbolts e os filmes da A24. Esse ingrediente se chama trauma. Veja bem, eu não estou dizendo que a A24 inventou histórias sobre trauma. Obviamente que não. O trauma tem sido utilizado há milênios como um recurso narrativo para a gente empatizar mais com os personagens. Mas parece que o trauma passou a ser um tema muito mais abordado no cinema de Hollywood, eu diria que ao longo da última década, em especial com a popularização dos debates sobre a importância de cuidar da saúde mental. Então, ao longo dos últimos 15 anos, Hollywood começou a mudar o seu jeito de falar sobre trauma, dando muito mais ênfase nesse tema como algo central da história, e não só como algo que faz parte da caracterização e do arco dos personagens. Muitos e muitos filmes começaram a girar em torno da ideia de lidar com o trauma. O trauma vira o conflito central da história. Às vezes de forma muito literal, às vezes de forma mais simbólica. Um filme que chamou muito a atenção disso vários anos atrás é um que não é da A24, mas que é muito associado com o estilo que a A24 traria depois, especialmente no terror. Eu tô falando de O Babadook. Se você já viu esse filme, você provavelmente já deve ter percebido ou visto outras pessoas comentando como o Babadook é uma história que fala de forma muito simbólica sobre a questão do luto e como a personagem tenta aprender a lidar com a depressão que veio com o trauma de perder alguém querido. E assim como o Babadook é esse filme independente que fez muito sucesso, a gente começou a ver depois a A24 fazer sucesso mundial com as suas produções independentes.
E se você reparar, ao longo desses anos eles lançaram vários filmes que giram em torno da ideia de como lidar com o trauma e com a depressão causada pelo trauma. Em Hereditário é superar os traumas transmitidos de geração em geração. Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também é superar os traumas transmitidos de geração em geração. Já no Suspense Man é superar o trauma de relacionamentos amorosos abusivos. Em Pearl e Maxine é superar o trauma causado por pais abusivos. Já em Lamb é lidar com o luto da perda do filho. Em Fale Comigo é lidar com o luto de perder a mãe. Em Passagem é lidar com o estresse pós-traumático causado pela guerra. E essa tendência continua até agora. Tem 2 filmes que a A24 está prestes a lançar em 2025 e que as primeiras críticas já começam a falar que são filmes que, adivinhem, trabalham o tema do trauma. Um deles é Faça Ela Voltar e o outro é If I Had Legs, I'd Kick You. E como a A24 acabou se tornando muito popular e muito influente, você vê essa ideia começar a ser utilizada como uma tendência em outras produções de outras produtoras e distribuidoras. É o caso de 2 produções recentes e independentes comandadas pelo diretor Oz Perkins, Long Legs e O Macaco. Nos 2 filmes, o diretor trabalha a ideia do trauma que é transmitido de geração em geração e transforma isso em um horror simbólico. E é claro que era uma questão de tempo até produções de grandes estúdios de Hollywood começarem a se focar nisso também, em especial no campo do suspense e do terror. Sorria 1 e 2 também transformam o trauma em um horror simbólico. Boogeyman, mesma coisa, com o luto da perda da mãe. Ninguém Vai Te Salvar? Mesma coisa, com o luto da perda de uma amiga e da mãe. Aliás, o que não falta são exemplos de filmes com a heroína tendo que lidar com o trauma de ter perdido a mãe. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, só pra mostrar como isso realmente virou um clichê do terror contemporâneo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição para você ver mais tarde. Então acabou se criando essa imagem de que muitos filmes da A24 e outras produções independentes, ou não, inspiradas pela A24, são definidos por essa ideia de ser um filme sobre trauma. Lógico, você também tem vários outros filmes da A24 que não são sobre trauma, mas isso aconteceu com tanta frequência nos títulos dessa produtora e distribuidora que chamou sim a atenção e virou uma tendência. Mas ao longo desses últimos 10 ou 15 anos, isso não foi tão explorado assim, sabe onde? Nos filmes da Marvel. Calma, não tô dizendo que os filmes da Marvel nunca abordaram a ideia do trauma. Lógico que sim. A gente viu isso na jornada de vários dos seus heróis e também quando teve o blip, né, em Vingadores Guerra Infinita, porque a gente viu depois como a sociedade teve que lidar com o trauma desse evento em que metade da população do universo desapareceu e o que acontece quando todos eles retornam. Mas perceba que o trauma era trabalhado daquela forma mais tradicional de ser um dos vários elementos dramáticos da jornada desses personagens, e não a grande temática principal. Não é que nem em Thunderbolts, em que a depressão causada pelo trauma é literalmente o vilão, é personificado no antagonista. E Thunderbolts trabalha isso com aquela ideia dos heróis desajustados, só que de um jeito diferente do que a gente viu no cinema de super-herói ao longo dos últimos anos. O que a gente viu recentemente é os heróis desajustados serem levados pro lado da comédia, como aconteceu com Guardiões da Galáxia, ou então em outra direção com Esquadrão Suicida, que quer mostrar esses heróis desajustados como figuras controversas, polêmicas e chocantes, muito adultos. Já Thunderbolts não segue essas 2 abordagens, ele escolhe um terceiro caminho, que é trazer a ideia do drama de ser um desajustado. E o filme traz isso com enorme melancolia, a gente já vê isso na abertura do longa, com um monólogo da Yelena explicando por que ela se sente deprimida, apesar dela não usar esse termo. Como ela se sente desconectada das pessoas, como ela caiu numa rotina que não a satisfaz, como ela sente saudade da família, e como ela sente um enorme vazio, vivendo uma verdadeira crise existencial. Então com essa abertura, o filme começa a se alinhar a uma outra tradição de filmes sobre desajustados. Aqueles que trabalham seus heróis desajustados com uma enorme carga de melancolia. Filmes como Juventude Transviada, sobre você não conseguir se encaixar em um lugar novo. Ou Vida Sem Rumo, sobre encontrar família com outras pessoas excluídas. Ou Meu Ódio Será Sua Herança, com a ideia de você se sentir ultrapassado pelo tempo, que você ficou pra trás. E tem também Clube dos 5, que me pareceu uma grande inspiração para Thunderbolts. Especialmente no começo do filme, em que a gente vê esses heróis desajustados sendo confinados numa detenção, como acontece em Clube dos 5, e agora que eles estão ali presos, eles precisam aprender a colaborar e começar a ter empatia um com o outro.
que nem em Clube dos Cinco. Então me parece que, inspirado por esses filmes, Thunderbolts quer trazer a ideia de não se encaixar com o restante do mundo como algo que pode trazer enorme tristeza. E isso é intensificado com a presença do Bob, que é um personagem que a gente descobre que consegue fazer os personagens reviverem suas memórias mais traumatizantes e vergonhosas. A primeira vez que a Yelena colaborou com um assassinato, o desentendimento do John Walker com a esposa dele, o Bob criança ouvindo os pais brigando o tempo todo, a Valentina lembrando que ela viu o pai dela ser assassinado na frente dela quando ela era criança. E a Yelena ganha um arco ainda mais desenvolvido para lidar com essa ideia do trauma. A gente vê como isso cria esse vazio nela, como ela não se sente viva, como o Alexei, o pai adotivo dela, consegue perceber essa falta de brilho na filha dele. E vai ter todo um diálogo na rua em que ela vai desabar pro Alexei, falando: eu tô mal, eu não tô bem, eu sinto a sua falta, vocês deviam ter me procurado, eu sinto falta da Natasha, eu não consigo me sentir viva mais. Ela realmente entrega bem soletradinho a crise depressiva que ela tá vivendo. E isso vai ser desenvolvido pouco a pouco na relação dela com os outros personagens, e com as lições que ela aprende com isso, ela vai tentar ajudar o Bob depois. Porque o Bob é o outro grande personagem que tem que lidar com o trauma aqui. A gente vê que ele teve essa infância problemática que fez ele querer se tornar uma pessoa mais forte, e como isso levou ele ao experimento que o transformou no Sentinela, e como isso sai de controle, e como o lado depressivo dele, causado pelo trauma, acaba tomando conta do corpo dele de forma literal. E aí ele vai espalhando essa depressão pra arruinar tudo e todo mundo que tá ao redor dele. E aí a gente tem o conflito final, que é diferente do que a gente vê nos outros filmes da Marvel, em que o vilão, o grande personagem maligno tem que ser derrotado, preso ou morto. Aqui não é assim, aqui a resolução vem com os personagens entendendo esse trauma do Bob e percebendo que, para que fique tudo bem, eles precisam abraçar ele. É uma resolução pela empatia e pela união, e não pela luta, pela derrota, pelo assassinato ou pelo punitivismo. Então dá pra ver que Thunderbolts realmente não foi nada sutil em pegar essa inspiração de filmes fora do MCU e trazer a ideia do trauma de forma inédita pra Marvel. Fazer com que a saúde mental seja, sim, o grande assunto da obra. Novos Vingadores, o inimigo agora é a depressão. Tá, mas e aí? Qual é o efeito dessa escolha da Marvel de trazer essa abordagem mais dramática? Isso trouxe umas ramificações bem positivas, a meu ver. Primeiro que isso ajudou, sim, a diferenciar Thunderbolts do que a gente tá acostumado a ver na Marvel. Você fica com a impressão de que viu algo com um pouco mais de substância dramática dessa vez. Só que, mais do que isso, essa escolha fez com que Thunderbolts se tornasse uma encarnação da crise depressiva do MCU. Porque, como eu comentei naquele meu vídeo passado, atualmente a Marvel passa por um momento de crise. A maior parte dos filmes lançados nas últimas duas fases foram muito negativamente criticados, e teve questões como o escândalo do Jonathan Majors, que obrigou a Marvel a mudar todos os seus planos para as próximas fases do MCU. Então a gente tem uma Marvel Studios que tá nesse momento tentando entender como superar essa crise. Eu vou fazer algo diferente do que eu costumava fazer? Ou será que vale mais a pena eu apostar naquilo que fez sucesso antes e tentar voltar para os dias de glória? É uma verdadeira crise existencial depressiva do MCU que acaba sendo encarnado de um jeito muito inesperado em Thunderbolts. E eu não digo isso só por causa do roteiro que fala sobre trauma. Eu vejo isso também na construção das imagens de Thunderbolts. Nesse departamento visual, eu vou dizer que Thunderbolts não consegue se relacionar tanto com aqueles filmes da A24 que mais encantaram a gente com as suas imagens. Thunderbolts não parece estar tão preocupado assim em criar planos memoráveis, aqueles quadros impressionantes, ou então trazer uma direção de arte que salte aos olhos. O que não significa que você não tenha algumas cenas que são impressionantes sim. A abertura com a Yelena, por exemplo, traz cenas de luta que são muito bem coreografadas e filmadas com clareza, com esses planos mais longos e ângulos de câmera inusitados. A cena da perseguição na estrada parece se inspirar em Exterminador do Futuro e cria momentos dinâmicos que fazem o Buck Barnes parecer realmente um personagem muito impressionante. E a luta no clímax, que se passa meio que na cabeça do Bob, traz esses quartos interconectados de uma forma bem fantasiosa. Você tem uma geografia surrealista ali, e isso permite que o trabalho de câmera e a edição criem transições muito impressionantes. Transições que dão um pouco de nó na cabeça do melhor jeito possível. Mas apesar disso tudo, visualmente, Thunderbolts não é nada muito diferente do que a gente já viu em outras produções do MCU. Ainda mais com essa estética do tratamento de cor que vai bem pro cinza e pro azulado, que num primeiro momento pode fazer muita gente pensar que é só mais um filme do MCU que não tem nenhuma inspiração na sua abordagem visual de tratamento de cor, de direção de arte.
Mas aqui especificamente isso parece ter sim um pouco mais de propósito, porque dialoga bastante com essa ideia da jornada de lidar com a depressão. Lembra que eu estava falando agora há pouco sobre esse filme encarnar a crise depressiva da Marvel? Isso é reforçado não só por essa estética meio cinzenta, mas também por imagens que o filme parece fazer de releitura de momentos anteriores do MCU, dos dias de glória dos filmes da Marvel. Por exemplo, lá no começo, quando o Bob voa e depois ele cai e faz uma enorme cratera, parece uma versão um pouco mais depressiva da cratera do Thor quando ele surgiu no MCU. A cratera criada não pela chegada triunfal de um deus, mas sim com a queda de um personagem que está completamente perdido no mundo. Tem também a famosa Torre dos Vingadores, que durante muitos filmes foi esse símbolo da união desses heróis, mas que agora é uma torre que foi comprada pela Valentina, uma das principais, se não a principal antagonista do filme. E que aparece aqui meio decrépita, vazia, sendo reconstruída. Você tem também a ideia das pessoas desaparecendo com o blip do Thanos, que a gente tinha visto lá atrás em Guerra Infinita. Isso também parece ganhar uma leitura ainda mais deprimente, com o Sentinela usando seus poderes para transformar as pessoas em sombras no chão. E tem também a Batalha de Nova York, que é o grande clímax do primeiro filme dos Vingadores, aquela batalha apoteótica e encantadora. Isso aqui parece também ganhar uma releitura mais deprimente, que é quando o Sentinela tá transformando todo mundo em sombra e destruindo a cidade, e você tem aquelas ruínas caindo pela cidade e é tudo só acinzentado, triste, todo mundo perdendo a esperança. Até mesmo o visual do Sentinela traz isso. Quando ele vira o Sentinela é com aquele uniforme bem tradicional de super-herói, colorido, com uma capa grande, e até a cor do cabelo dele muda. Só que depois essa imagem do herói tradicional da Marvel é substituído só por uma silhueta, por uma sombra, como se isso não fosse também mais capaz de encantar. Até isso precisa ser transformado em algo mais triste. Isso faz Thunderbolts parecer a Marvel tentando lembrar do seu passado, mas não conseguindo mais encontrar aquele brilho de antes, e agora só consegue enxergar com uma perspectiva mais para baixo mesmo. Então a ideia de se focar na depressão e no trauma faz com que Thunderbolts traga uma história um pouco mais intimista do que a gente está acostumado a ver no MCU, e ainda consegue encarnar isso na forma como o filme cria as suas imagens para representar um pouco até mesmo o momento que o MCU vive atualmente. E isso é muito legal, me surpreendeu bastante. Tendo dito isso, eu também acho que essa ideia, essa abordagem diferente não foi o suficiente para fazer com que Thunderbolts fosse um filme excelente, incrível. Primeiro que o filme traz essa ideia da saúde mental de uma forma bem mastigadinha mesmo, porque os personagens estão falando de forma bem explícita sobre esse tema e falando que precisa superar ou aprender a lidar com esses traumas e não deixar essa depressão, esse vazio tomar conta da gente. É tudo entregado assim bem de bandeja. E isso faz o filme perder a chance de ser um pouco mais sutil com essas ideias. Mas a maior chance desperdiçada foi expandir essa exploração do trauma para os outros personagens, porque isso acabou ficando muito concentrado na Yelena e no Bob. E aí os outros personagens dos Thunderbolts acabam sendo muito subaproveitados na sua jornada dramática. A gente quase não vê isso ser aprofundado. O Bucky Barnes, por exemplo, ele tá lá meio que como o heróizão e pronto. A gente não vê ele trazendo muito do seu passado, que é muito traumatizante. E eu até entendo, porque ele já passou muitos filmes e uma série inteira lidando com esses traumas e superando eles. Então faz sentido que isso não seja tão forte nele aqui. Tanto que ele é mais uma figura de liderança em como lidar com esses traumas. Tem uma cena que ele fala isso para os outros personagens. Não, vocês precisam aprender a lidar com isso, porque ele já viveu isso. Mas como eles não se aprofundam nada no Bucky, nesse sentido do seu passado dramático, ele acaba parecendo sim mais um boneco nesse filme. Com o John Walker a gente vê sim um momento que mostra uma memória que causa vergonha nele, de quando ele foi um pai meio desatencioso e um marido não muito legal. Só que isso nunca é trabalhado de novo, isso não retorna. Então eles montam essa premissa e abandonam, e fazem o John Walker ficar o restante do filme meio que como um alívio cômico. Falando em alívio cômico, você tem o Alex, que ajuda, que é um acessório para Yelena na jornada dela de lidar com o trauma e com a depressão, mas ele em si não é trabalhado dentro dessa temática. A treinadora a gente vê que morre nos primeiros, 10 minutos do filme, e a Fantasma vira realmente só uma personagem que tá lá para ajudar nas missões,
e não é praticamente nada aprofundada. Isso causa um desequilíbrio muito grande no nosso envolvimento com cada protagonista, e isso é um problema porque esse é para ser um filme de super equipe. A gente acaba o filme se apegando muito mais a Yelena, ao Bob e ao Alex, especialmente por conta também das excelentes performances desses 3 atores, mas com os outros a gente pensa, eles meio que estão ali, né? Que é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com Guardiões da Galáxia, ou então com Vingadores, ou até mesmo com os outros filmes fora do MCU e que trazem essa ideia dos heróis desajustados. E isso parece ser um problema ainda maior quando no final a gente descobre que eles são simplesmente os novos Vingadores. Mas a gente sente que isso está muito mais no título deles do que na nossa relação emocional com os personagens, porque a gente não teve a chance de se apegar a todos eles. E falando em final, a gente termina a história com aquela cena pós-créditos que mostra que eles têm que se resolver com a outra equipe que o Sam Wilson tá montando, ao mesmo tempo em que precisam ficar ligados com ameaças interplanetárias e a chegada do Quarteto Fantástico. Ou seja, é pegando aquela história e fazendo o tradicional, que é amarrar com os outros personagens da Marvel para criar aquela antecipação pelo futuro do MCU. E pra mim isso causa uma certa sensação agridoce, porque você termina o filme sentindo que viu algo diferente de dentro do MCU, mas que agora os próximos passos é só voltar para o que a gente já via antes. Então fazer Thunderbolts ser uma obra sobre saúde mental fez sim isso se diferenciar do MCU, mas também não foi aprofundado com todo o seu potencial. E se a gente dá alguns passos para trás e analisa Thunderbolts fora desse contexto de MCU, a gente vê que, no máximo, ele é um filme legal, porque ele tá trazendo, sim, ideias diferentes pro padrão da Marvel, mas num contexto mais amplo, ele ainda tá trazendo algo que já virou tendência fora do MCU há muito tempo e que pra muita gente já parece até meio lugar comum. E isso limita o quão diferente pode ser a experiência desse filme. Mas confesso, Thunderbolts me pegou de surpresa. Esse é sim um bom filme, com cenas de ação que impressionam e com um drama muito sincero, mostrando que se inspirar no tipo de cinema popularizado pela A24 deu certo para fazer Thunderbolts se destacar em meio às últimas decepções da Marvel. Tendo dito isso, num contexto mais amplo, o filme não parece nada muito extraordinário por se sustentar numa temática que já virou tendência e que já parece meio batida há algum tempo. E tem o fato também de que o futuro do MCU depois desse filme parece que vai retornar para uma zona de conforto do estúdio, tentando trazer de volta os dias de glória dos grandes eventos cinematográficos de Vingadores. E isso me faz pensar que, quando a gente relembrar de Thunderbolts no futuro, não vai ser como esse filme que começou um novo capítulo na história do MCU, mas sim como uma nota de rodapé, que é fascinante, mas que tá ali meio escondida, e a gente encontra por conta do asterisco. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam de Thunderbolts? Vocês acham que tem sim certos paralelos com os filmes da A24? Ou não? Isso é viagem total? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. E aí vocês ganham acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.